Quem é essa criança? Por favor, eu posso explicar. A chuva caía fina, quase como um sussurro triste sobre o cemitério antigo. Cada gota que tocava o chão parecia ecoar no coração de um homem que havia perdido tudo. Antônio Valença, presidente de um dos maiores grupos empresariais do país, estava parado diante do caixão do filho, Miguel, sem conseguir respirar. O guarda-chuva preto em suas mãos tremia, não por causa do vento, mas pelo peso de um remorso que o esmagava. O céu estava cinzento, o ar denso, e o som distante dos sinos da igreja misturava-se com os soluços contidos dos poucos que se atreviam a olhar para ele. Aquele homem, que durante décadas fora o símbolo do poder e da frieza nos negócios, agora tinha os olhos inchados, vermelhos, vazios de tudo o que não fosse dor. O caixão descia lentamente, num movimento quase em câmera lenta, e os refletores de imprensa, posicionados discretamente ao longe, captavam cada gesto do milionário. As imagens seriam manchete. O Império Valença de luto, o herdeiro morre em acidente misterioso. Mas ninguém ali, nem os jornalistas, nem os executivos vestidos de preto, sabia o que realmente doía em Antônio. Não era apenas a morte de Miguel, era o que havia entre eles antes de tudo acabar. Ele lembrava-se do último jantar com o filho. As palavras frias, o olhar distante, a discussão que terminara com "Não quero ser como você, pai". Desde então, não se viram mais. Agora, aquele eco voltava, cruel, cortante, no silêncio do cemitério. Antônio apertou os punhos, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. Um executivo se aproximou sussurrando: "Senhor Valença, precisamos ir, a imprensa está..." Mas o velho homem ergueu uma mão, interrompendo-o. "Deixe-me, 1 minuto a mais, só 1 minuto." A voz saiu rouca, como se viesse de um lugar muito distante. Foi então que ele a viu. No meio da multidão, um pouco afastada das tendas pretas e dos guarda-chuvas caros, estava uma mulher. Roupas simples, o cabelo preso num coque apressado, e ao lado dela uma criança, um menino de uns 8 anos, de olhar profundo, estranho, quase hipnótico. O menino não chorava, só observava o caixão descendo. Observava e parecia entender. Antônio sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Havia algo naquele olhar, um brilho antigo, familiar. Por um instante, o tempo pareceu parar. O som da chuva, os murmúrios, o movimento das pessoas, tudo desapareceu. Só existiam ele, a mulher e o menino. A mulher percebeu que estava sendo observada e baixou os olhos, como quem teme ser reconhecida. Apertou o ombro do menino e tentou se afastar, mas a criança ficou imóvel. "Mamãe", murmurou ele, "esse homem, ele está chorando por mim?" O coração de Antônio quase parou. Ele não ouvira claramente, mas juraria que os lábios do garoto se moveram nesse exato instante, como se as palavras fossem sopradas diretamente em sua mente. O velho presidente deu alguns passos trôpegos em direção a eles. "Espere!" gritou, com a voz quebrada. Todos se viraram. Os seguranças se movimentaram, mas ele fez sinal para não interferirem. A mulher parou. O menino a olhou com inocência, sem entender o que acontecia. Antônio aproximou-se até ficar diante deles. A chuva escorria pelo rosto, misturando-se às lágrimas. "Eu conheço você?" perguntou hesitante. A mulher respirou fundo, os olhos marejados. "Não, senhor, acho que não." Mas o tremor em sua voz dizia o contrário. O menino o encarava em silêncio, e algo dentro de Antônio começou a se despedaçar. Havia algo ali, um detalhe, um traço no rosto do garoto, um jeito de olhar. Ele era tão parecido com Miguel que doía. O som distante de um trovão ecoou. A mulher tentou afastar-se novamente, mas o velho a deteve, segurando-lhe o braço com delicadeza. "Por favor, diga-me o seu nome." Ela hesitou. "Clara", respondeu baixinho. "E este é meu filho, Samuel."
Samuel! O nome soou dentro dele como uma lembrança antiga, mas que não sabia de onde vinha. Olhou novamente para o menino e, naquele momento, teve certeza. O olhar era o mesmo olhar que Miguel tinha quando era criança. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. A mansão parecia maior e mais fria do que nunca. Caminhou pelos corredores escuros, ouvindo o eco distante de suas próprias pegadas. As paredes estavam cheias de retratos, viagens, reuniões, festas, mas em nenhum deles havia um sorriso verdadeiro, nem o dele, nem o do filho. Sentou-se na poltrona do escritório e pegou um antigo porta-retratos de cristal. Era Miguel aos 12 anos, segurando um troféu de piano. Você é um Valença, Miguel. Não precisa de música, precisa de ambição. Recordou-se de ter dito aquilo anos atrás, e agora a culpa o corroía. De repente, uma lembrança voltou. Uma noite, há 9 anos, Miguel apareceu em casa alterado, com os olhos marejados. Disse que havia engravidado uma moça simples e que ela não quisera aceitar o dinheiro para resolver discretamente. Antônio, furioso, mandou o filho viajar e ameaçou cortar-lhe o acesso à herança se ele se casasse com ela. Depois disso, nunca mais ouviu falar da moça. O velho presidente levantou-se de sobressalto, o coração acelerado. Aquela mulher, aquela criança. Pegou o casaco e saiu, mesmo com a chuva voltando a cair. A madrugada envolvia as ruas de Lisboa com um brilho úmido. Os postes projetavam halos dourados sobre o asfalto. O carro preto avançava em silêncio e o motorista olhava o patrão pelo retrovisor, sem entender. Para onde, senhor? Encontre essa mulher, Clara. Ela esteve hoje no funeral. Descubra tudo. Disse Antônio, a voz firme, mas trêmula por dentro. Horas depois, um dossiê repousava sobre a mesa do escritório. Antônio abriu-lo com mãos trêmulas. Nome, Clara Ribeiro. Idade, 34. Endereço, bairro de Alfama. Profissão, professora de música. E uma fotografia recente. Clara, sorrindo ao lado do pequeno Samuel, em frente a uma escola comunitária, com um piano velho atrás deles. Antônio deixou o papel cair. Música. Miguel também tocava piano. As lágrimas voltaram silenciosas. O relógio marcava 3 da manhã. Do lado de fora, a chuva finalmente cessara. Antônio ficou parado diante da janela, olhando para o jardim molhado. No reflexo do vidro, por um segundo, pareceu ver o rosto de Miguel, jovem, sereno, observando-o em silêncio. Filho, sussurrou o velho, o que você queria me dizer? Mas o reflexo desapareceu, deixando apenas o vazio da noite. Na manhã seguinte, Antônio Valença tomou a decisão que mudaria tudo. Pela primeira vez em anos, não se importou com reuniões, acionistas ou manchetes. Mandou preparar o carro. Para onde, senhor? Perguntou o motorista. Para a Alfama, respondeu ele. Tenho um pedido de perdão a fazer. Enquanto o carro se afastava, o sol nascia lentamente sobre Lisboa. Os primeiros raios de luz atravessavam as nuvens, banhando a cidade em tons dourados. E pela primeira vez desde o funeral, Antônio sentiu que talvez ainda houvesse algo a ser salvo. Mas ele não sabia, ainda, que o destino guardava uma revelação muito mais profunda, algo que faria o passado, o presente e o futuro se entrelaçarem de forma impossível de compreender. O bairro de Alfama despertava lentamente sob o som distante dos sinos e do cheiro de pão fresco que escapava das padarias. As ruas estreitas, com roupas penduradas nas janelas, pareciam outro mundo comparado aos vidros fumados e mármores polidos onde Antônio Valença costumava viver. O carro preto avançava devagar pelas vielas. O motorista, visivelmente desconfortável, olhava em volta. "Senhor, tem certeza de que é aqui?" Antônio assentiu em silêncio. Vestia um sobretudo cinza, o rosto pálido e os olhos fundos de quem não dormira. "Pare aqui."
ordenou, apontando para uma escadaria antiga que levava a um pequeno prédio azul desbotado. Desceu do carro, apoiando-se na bengala. O som do bastão de madeira ecoou nas pedras molhadas da calçada. Um grupo de crianças brincava mais adiante, e uma delas gritou: "É o senhor das notícias, o homem do funeral!" Antônio fingiu não ouvir, apenas subiu os degraus com dificuldade, enquanto o coração batia forte. No segundo andar, uma porta de madeira, simples, com uma pequena placa: Clara Ribeiro, aulas de música. Ele respirou fundo antes de bater. A porta se abriu devagar. Clara apareceu, surpresa. O cabelo preso de qualquer jeito, vestindo uma blusa de algodão e um avental com manchas de tinta. Por um instante, não disse nada. Apenas o olhou, desconcertada. "Senhor Valença, o que faz aqui?" "Preciso falar com você", respondeu ele, tentando manter a voz firme. Ela hesitou, depois abriu um pouco mais a porta. "Samuel está na escola. Se veio por causa dele?" "Não, vim por causa de você." As palavras pairaram no ar como algo que não deveria ser dito. Clara o observava, desconfiada, mas havia nos olhos de Antônio algo diferente daquela frieza que ela lembrava vagamente, algo humano, quebrado. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Havia um piano antigo no canto, coberto por partituras e desenhos infantis. Uma janela deixava entrar a luz suave da manhã, iluminando o pó suspenso no ar. Antônio olhou em volta, sem saber por onde começar. Clara serviu-lhe um café, as mãos trêmulas. "Sente-se, por favor", disse ela, mantendo uma distância segura. Ele segurou a xícara, mas não bebeu. "Ontem, no funeral, vi você. Vi o menino", começou com voz baixa. "E desde então, algo aqui dentro não me deixa em paz." Clara baixou o olhar. "Sinto muito pela sua perda", disse sincera. "Miguel era um bom homem." O nome do filho fez o velho estremecer. "Você o conheceu, então é verdade." Ela ergueu os olhos, surpresa. "Verdade o quê?" Que vocês..." Ele respirou fundo. "Que ele amou você." Clara ficou em silêncio. O relógio da parede marcava o tempo com um tic-tac que parecia martelar o ar. Finalmente, ela falou, com voz trêmula: "Sim, nós nos amamos, mas o senhor nunca quis saber." Antônio abaixou a cabeça, envergonhado. "Eu era cego. Acreditei que estava protegendo meu filho, quando na verdade estava destruindo o pouco de felicidade que ele tinha." As lágrimas começaram a surgir nos olhos de Clara. "Ele foi embora sem se despedir. Eu estava grávida. Tentei falar com ele, mas o número já não existia. E quando Samuel nasceu, A voz se partiu. "Eu prometi que ele nunca precisaria do nome Valença para ser alguém." Antônio sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O menino era seu neto, seu sangue, e ele, durante anos, vivera na ignorância, ou pior, no orgulho. "Clara", suspirou ele. "Por que não veio até mim? Por que não me procurou?" Ela riu amargamente. "Procurar o homem que mandou meu amor embora, que me ofereceu dinheiro para desaparecer? Não, senhor Valença, eu não precisava da sua piedade." O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Antônio apertou o chapéu nas mãos, sem saber o que dizer. "Eu não vim pedir perdão, porque sei que isso não muda nada. Vim pedir uma chance, de conhecê-lo, de ver o menino." Clara hesitou. As palavras do velho soavam sinceras, mas o medo ainda vivia dentro dela. Durante anos, aprendera a desconfiar de promessas vindas de homens poderosos. "Samuel é sensível", disse, firme. "Ele toca piano, como o pai. A música é o mundo dele." "Piano?" Os olhos de Antônio brilharam por um instante. "Miguel também." Clara o interrompeu. "Sim, ele herdou o dom e também a dor. Às vezes ele sonha com um homem que o chama de meu filho e me pergunta quem é." As lágrimas de Antônio caíram, silenciosas. Talvez ele sonhe comigo", murmurou. Um vento suave entrou pela janela, movendo as cortinas. O som distante de um violino vinha da rua, tocado por um músico de esquina. Clara olhou para o velho e, pela primeira vez, viu nele algo além da figura fria que conheceu à televisão. Viu um homem sozinho, quebrado, arrependido. "Samuel volta às 4, disse ela, com voz hesitante.
Se quiser, pode conhecê-lo. Antônio ergueu o olhar, surpreso. Obrigado. Mas prometa que não vá confundir o menino com Miguel. Ele não precisa carregar o peso dos erros dos adultos. Ele assentiu, emocionado. Prometo. As horas que se seguiram foram longas. Antônio caminhou por Alfama, observando as crianças correndo, os vendedores de peixe, os velhos jogando cartas nas esquinas. Era um mundo que ele nunca conhecera, simples, imperfeito, mas cheio de vida. E quanto mais observava, mais percebia o quanto havia se afastado de tudo que realmente importava. Ao voltar, o som do piano enchia o pequeno apartamento. Samuel estava lá, os dedos pequenos dançando sobre as teclas com uma leveza encantadora. Clara, ao ver Antônio na porta, fez um sinal de silêncio. Ele compôs isso sozinho, sussurrou. O velho se aproximou devagar, o coração acelerado. Samuel levantou o olhar, curioso. Você é o amigo da mamãe? Antônio tentou sorrir, mas a voz falhou. Sim, o amigo do seu pai também. O menino o observou por um instante, depois sorriu. O senhor tem olhos tristes, disse, inocente, como o homem dos meus sonhos. O ar pareceu desaparecer do quarto. Clara olhou para o velho, assustada. Mas Antônio apenas ajoelhou-se, chorando em silêncio. O menino voltou a tocar. E por um instante, Antônio jurou ouvir outra melodia, antiga, de um recital de Miguel, muitos anos atrás. As notas pareciam ecoar não só nas paredes, mas dentro dele, como se o tempo tivesse se dobrado. Samuel, disse baixinho, você sabe o que significa o nome que tem? O garoto balançou a cabeça. Samuel quer dizer aquele que Deus ouviu. O menino sorriu, encantado. Então Deus me ouviu? Sim, respondeu o velho, com a voz embargada. E talvez esteja me ouvindo agora também. Ao cair da noite, Clara acompanhou Antônio até a porta. Obrigada por não ter falado nada que o confundisse. Ele ainda é pequeno. Eu entendo, disse o velho, mas, se me permitir, quero ajudar. Não por culpa, mas porque finalmente entendi o que perdi. Clara olhou-o com ternura contida. Dinheiro não é o que ele precisa. Ele precisa de presença, de alguém que o escute. Antônio assentiu. Então, me deixe escutá-lo. Ela sorriu cansada. Veremos. O tempo dirá se o senhor fala por arrependimento ou por amor. Quando o carro preto o levou de volta à mansão, Antônio olhava pela janela as luzes da cidade refletindo no Tejo. Dentro dele, algo começava a mudar. Não era paz, ainda, mas uma vontade silenciosa de consertar o que o tempo havia destruído. Chegando em casa, entrou no quarto de Miguel. Tudo permanecia intacto, os livros, o violão, o perfume esquecido no ar. Sobre a escrivaninha, uma partitura inacabada. O título rabiscado à mão, para o meu filho que ainda não nasceu. As mãos de Antônio tremeram ao tocar o papel. Lágrimas silenciosas caíram sobre as notas. E nesse instante, ele entendeu. Miguel sabia de Samuel, mesmo sem tê-lo conhecido. O velho olhou para o teto, murmurando: Filho, perdoa-me, eu encontrei o que você deixou para trás. O relógio soou ao longe, marcando 9 da noite. Antônio levantou-se determinado. Pegou o telefone e fez uma ligação. Duarte, amanhã quero visitar o colégio onde o menino estuda. E traga comigo um piano novo, o melhor que encontrarmos. Do outro lado, o assistente hesitou. Senhor, posso perguntar por quê? Porque, às vezes, a herança mais importante não é o dinheiro, é a música. Desligou. E pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Mas o destino, silencioso e impiedoso, ainda não havia revelado toda a verdade. No passado de Clara, havia algo que Antônio ainda não conhecia. Algo que tornaria o reencontro entre eles muito mais complexo do que ele imaginava. A manhã nasceu fria e silenciosa. O céu de Lisboa tinha aquele tom metálico de inverno que parece reter o som, fazendo tudo soar distante. Na mansão Valença, o cheiro de café recém-passado misturava-se com o perfume amadeirado dos móveis antigos.
Antônio estava sentado à mesa do escritório, rodeado por papéis, fotografias e lembranças que insistiam em não desaparecer. Diante dele, a partitura que encontrara no quarto de Miguel. Para o meu filho que ainda não nasceu. Ele a observava como quem tenta decifrar uma mensagem deixada por um fantasma. O som das gotas de chuva contra o vidro criava um ritmo suave, quase musical. Antônio fechou os olhos por um instante. O rosto de Clara surgia em sua mente e o olhar sereno, quase divino de Samuel. Mas junto com essas imagens vinha algo inquietante, uma sensação de que ainda faltava uma peça, uma verdade que ninguém dissera. Às 10 da manhã, Duarte, o assistente, entrou no escritório com uma pasta preta. Senhor Valença, as informações que pediu sobre a senhora Clara Ribeiro, disse, depositando-a sobre a mesa. Antônio ergueu o olhar, curioso. Encontrou alguma coisa relevante? Sim, senhor, respondeu Duarte, hesitando. Há algo que o senhor talvez deva ver com calma. O velho pegou os documentos com mãos trêmulas. Dentro havia registros antigos, relatórios médicos, recortes de jornal e uma ocorrência policial de quase 9 anos atrás. O título, em letras frias, Acidente na estrada A5, jovem músico gravemente ferido, mulher desaparecida. Antônio sentiu o sangue gelar. A data, murmurou, é a mesma da noite em que Miguel foi internado. Virou as páginas com ansiedade. O relatório dizia que na noite do acidente, um carro pequeno colidiu contra o veículo de Miguel, que seguia sozinho. A outra motorista fugira do local, deixando apenas rastros de sangue e uma echarpe feminina. Antônio fechou os olhos. Echarpe. Lembrou-se de ter visto algo parecido no pescoço de Clara dias atrás, um lenço de seda azul com um pequeno rasgo na ponta. O coração começou a bater mais rápido. Poderia ser coincidência? Ou será possível que... Duarte, percebendo o silêncio, perguntou com cautela. Senhor, está tudo bem? Saia, Duarte, disse Antônio, seco. E, por favor, não fale disso a ninguém. O assistente assentiu, intrigado, e saiu. Assim que a porta se fechou, Antônio se levantou, caminhando de um lado a outro do escritório. As lembranças começaram a se sobrepor, a discussão com Miguel, o carro que saiu naquela noite, a ligação que ele nunca atendeu. E agora, Clara, o nome dela surgindo em meio a tudo. Naquela tarde, Antônio voltou à Alfama. O bairro estava úmido e cheio de vida como sempre, mas o velho não via as cores nem ouvia as vozes. O que o movia agora não era a ternura, era a necessidade de saber. Bateu à porta de Clara com força. Ela apareceu, surpresa, segurando uma toalha, parecia ter acabado de dar banho em Samuel. Senhor Valença? Perguntou, assustada. O que aconteceu? Ele a fitou em silêncio por alguns segundos, até que disse com voz baixa e fria. Quero que me diga a verdade. Clara franziu o senho. Verdade sobre o quê? Sobre a noite em que Miguel morreu. O ar pareceu desaparecer do pequeno apartamento. Clara empalideceu, os lábios tremendo. Por que está perguntando isso? Porque encontrei um relatório, respondeu Antônio, retirando os papéis do bolso. Um acidente, uma mulher desaparecida e um lenço azul, igual ao que você usa. Clara deu um passo atrás, visivelmente abalada. Não, não foi como dizem. Então diga-me como foi, gritou ele, a voz ecoando pelo cômodo. Samuel, assustado com o tom, apareceu na porta do quarto. Mamãe! Antônio se calou imediatamente. Clara se ajoelhou, abraçando o filho. Está tudo bem, meu amor. Vá terminar o desenho. O menino hesitou, olhou para o velho com curiosidade e voltou para o quarto. Clara levantou-se devagar, os olhos marejados. Eu tentei esquecer aquele dia, suspirou, mas ele nunca me deixou. Ela caminhou até o piano e passou os dedos pelas teclas como se buscasse coragem nas notas silenciosas. Eu estava dirigindo naquela noite. Miguel me pedira para encontrá-lo, queria me dizer algo. Algo? Que enfrentaria o Senhor, que contaria a verdade, que não me deixaria sozinha. As lágrimas começaram a cair. Eu fui, esperei na beira da estrada, chovia muito, ele vinha rápido e eu atravessei. As luzes me cegaram, ouvi um som terrível. Antônio sentou-se com a sentou-se. Então foi você?
Clara balançou a cabeça, desesperada. Não, eu não o atropelei. Eu tentei socorrê-lo, mas outro carro vinha atrás, quase nos atingiu. Caí, bati a cabeça. Quando acordei, ele já não estava. Respirou com dificuldade. Os jornais disseram que ele perdeu o controle, mas eu sei que havia outro veículo. Outro veículo? Repetiu Antônio. Sim, preto, vidros escuros. Eu nunca soube quem era o motorista. Mas, desde aquele dia, alguém me observava. Recebi cartas anônimas, ameaças. Disseram para eu desaparecer, ou Samuel nunca nasceria em paz. O silêncio se espalhou como névoa. Antônio, pálido, levou as mãos à cabeça. Meu Deus! O velho levantou-se e foi até a janela. Lá fora, o som dos sinos ecoava entre as casas. Mas o velho não via as cores, nem ouvia as vozes. O que o movia agora não era ternura, era a necessidade de saber. Bateu à porta de Clara com força. Ela apareceu, surpresa, segurando uma toalha. Parecia ter acabado de dar banho em Samuel. Senhor Valença? Perguntou, assustada. O que aconteceu? Ele a fitou em silêncio por alguns segundos, até que disse com voz baixa e fria. Quero que me diga a verdade. Clara franziu o senho. Verdade sobre o quê? Sobre a noite em que Miguel morreu. O ar pareceu desaparecer do pequeno apartamento. Clara empalideceu, os lábios tremendo. Por que está perguntando isso? Porque encontrei um relatório, respondeu Antônio, retirando os papéis do bolso. Um acidente, uma mulher desaparecida e um lenço azul, igual ao que você usa. Clara deu um passo atrás, visivelmente abalada. Não, não foi como dizem. Então diga-me como foi, gritou ele, a voz ecoando pelo cômodo. Samuel, assustado com o tom, apareceu na porta do quarto. Mamãe? Antônio se ajoelhou, abraçando o filho. Tá tudo bem, meu amor. Vá terminar o desenho. O menino hesitou, olhou para o velho com curiosidade e voltou para o quarto. Clara levantou-se devagar, os olhos marejados. Eu tentei esquecer aquele dia, suspirou, mas ele nunca me deixou. Ela caminhou até o piano e passou os dedos pelas teclas, como se buscasse coragem nas notas silenciosas. Eu estava dirigindo naquela noite. Miguel me pedira para encontrá-lo, queria me dizer algo. Algo? Que enfrentaria o Senhor, que contaria a verdade, que não me deixaria sozinha. As lágrimas começaram a cair. Eu fui, esperei na beira da estrada, chovia muito. Ele vinha rápido e eu atravessei. As luzes me cegaram, ouvi um som terrível. Antônio sentou-se sem força. Então, foi você. Clara balançou a cabeça desesperada. Não, eu não o atropelei. Eu tentei socorrê-lo, mas outro carro vinha atrás, quase nos atingiu. Caí, bati a cabeça. Quando acordei, ele já não estava. Respirou com dificuldade. Os jornais disseram que ele perdeu o controle, mas eu sei que havia outro veículo. Outro veículo? Repetiu Antônio. Sim, preto, vidros escuros. Eu nunca soube quem era o motorista. Mas, desde aquele dia, alguém me observava. Recebi cartas anônimas, ameaças. Disseram para eu desaparecer, ou Samuel nunca nasceria em paz. O silêncio se espalhou como névoa. Antônio, pálido, levou as mãos à cabeça. Meu Deus! O velho levantou-se e foi até a janela. Lá fora, o som dos sinos ecoava entre as casas. Por que não contou isso à polícia? Perguntou. Respondeu ela, amarga. Porque ninguém acreditaria em mim. Quem acreditaria numa mulher sozinha contra um império? Antônio fechou os olhos, sentindo a culpa o esmagar. Sim, ela tinha razão. Naquele tempo, ele teria feito qualquer coisa para proteger o nome Valença. Mesmo que isso significasse calar a verdade. O som de passos pequenos interrompeu o silêncio. Samuel apareceu novamente, segurando um desenho nas mãos. Olha, vovô, disse, sem perceber o impacto da palavra. Desenhei nós três. Clara gelou. Antônio, atordoado, olhou o papel. Ele, Clara e o menino, de mãos dadas, sob um sol enorme. Vovô, repetiu ele com voz embargada. Samuel sorriu inocente. Eu sonhei com o papai. Ele me disse que o senhor viria, que não tivesse medo. As lágrimas caíram dos olhos do velho. Clara tentou falar, mas a emoção a impediu. Samuel, murmurou Antônio, ajoelhando-se. Seu pai te amava mais do que tudo, e eu falhei com ele. O menino o abraçou, e naquele gesto o tempo pareceu parar.
Quando a noite caiu, Antônio voltou para casa em silêncio. A cidade, vista do alto, parecia um mar de luzes tristes. No escritório, abriu novamente a pasta. Entre os papéis, algo chamava a atenção. Uma nota fiscal antiga, datada do mesmo dia do acidente, um serviço de manutenção em um dos carros da empresa Valença. Assinada por Duarte. O coração do velho disparou. Duarte, murmurou, mas ele era um motorista naquela época. As peças começaram a se encaixar. Miguel havia ameaçado revelar algo. Um carro preto com vidros escuros. Duarte, o motorista fiel, que nunca o questionara. Sem pensar, Antônio pegou o telefone. Duarte, preciso falar com você, agora. Senhor, é tarde. Agora, gritou. Meia hora depois, Duarte entrou, nervoso. Senhor Valença, aconteceu algo? Aconteceu sim, disse Antônio frio. Quero que me diga a verdade. Onde você estava na noite do acidente de Miguel? O assistente empalideceu. Senhor, por que essa pergunta agora? Responda. Duarte engoliu seco. Eu recebi ordens. Ordens? De quem? Do senhor. Antônio sentiu o corpo gelar. O quê? O senhor me disse para seguir o carro do Dr. Miguel, para garantir que ele fosse direto ao aeroporto, sem desvios. Disse que era uma questão urgente. Eu obedeci. O velho cambaleou sentando-se. E então? Ele parou na estrada, falando com alguém. Eu tentei avisá-lo, mas outro carro veio rápido e... Duarte fechou os olhos. Quando percebi, já era tarde. Antônio respirava com dificuldade. Eu mandei você segui-lo? Sim, senhor. Tenho mensagens, registros. O silêncio tomou conta do cômodo. O velho cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, eu causei a morte do meu próprio filho. Horas depois, sozinho no escritório, Antônio olhava para o retrato de Miguel na parede. A culpa o devorava. As lembranças voltavam como lâminas. Filho, eu só queria protegê-lo, sussurrou, e acabei destruindo tudo. Mas algo o impedia de desmoronar completamente. Samuel, o menino que carregava o sangue e a alma de Miguel. Ele seria o elo para reparar, ainda que tardiamente, aquilo que o destino despedaçara. Antônio pegou a partitura e começou a escrever, trêmulo, completando as notas que faltavam. Cada linha, uma lágrima, cada acorde, um pedido de perdão. Na manhã seguinte, enviou uma carta para Clara. Preciso vê-la. Há algo que deve saber. Não posso morrer com este peso. Antônio. E ao selar o envelope, o velho presidente sabia. O que viria a seguir seria o confronto final com o passado e a chance de, talvez, se libertar. Mas o destino ainda tinha mais uma revelação guardada, porque Clara também escondia uma verdade que ele jamais imaginaria. Uma verdade que mudaria tudo novamente. A manhã nasceu pálida. Um nevoeiro espesso cobria o tejo, e o som distante dos navios ecoava como um lamento antigo. Na mansão Valença, Antônio não dormira. As olheiras fundas denunciavam uma noite de tormento. Sobre a mesa, a carta que escrevera para Clara permanecia aberta, úmida de lágrimas secas. Do lado de fora, o jardim estava coberto de orvalho. As rosas, favoritas de Miguel, pareciam inclinar-se como em respeito silencioso. Antônio olhava pela janela murmurando: o passado volta, sempre volta. Por volta das 9, o telefone tocou. Senhor Valença? Era a voz de Clara, trêmula. Clara, suspirou ele aliviado, obrigado por atender. Recebi sua carta, disse ela em tom contido. Precisamos conversar, mas não aqui. Samuel não pode ouvir. Antônio sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Onde? No cemitério, ao entardecer, no túmulo de Miguel. A ligação terminou antes que ele pudesse responder. O sol descia devagar, tingindo Lisboa de tons dourados e lilazes. As sombras dos ciprestes alongavam-se sobre as lápides. Antônio chegou primeiro, vestia um casaco escuro e trazia flores nas mãos. O ar era frio e denso, o tipo de frio que não vem do vento, mas da alma. Clara apareceu minutos depois, com um lenço sobre os ombros. Os olhos estavam vermelhos, mas a postura firme. Caminhou até ele em silêncio. Por um instante, ficaram apenas parados, diante da lápide onde se lia:
Miguel Valença, 1987-2016. A música é a alma que não morre. Obrigada por vir, disse ela quebrando o silêncio. Eu é que devo agradecer, respondeu Antônio, e pedir perdão. Clara olhou para ele, sem rancor. Às vezes, o perdão não é uma escolha, é um caminho inevitável. Ele abaixou a cabeça. Descobri o que aconteceu naquela noite, começou. O carro que o perseguiu era meu. Fui eu quem ordenou que o seguissem. Eu matei meu próprio filho. Clara fechou os olhos, uma lágrima solitária deslizando pelo rosto. Eu já sabia, murmurou. Antônio levantou o olhar, atônito. Sabia? Sim, Miguel me contou, naquela noite, antes do acidente. Disse que o senhor o mandara sair do país, que o ameaçara se ele me procurasse. Respirou fundo. Mas ele me disse também que o senhor não era um homem mau, apenas cego. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e suaves ao mesmo tempo. O velho tentou falar, mas a voz falhou. Clara, sussurrou, por que nunca me contou isso? Por que nunca me odiou? Ela sorriu, triste. Porque o ódio envelhece a alma, e eu precisava cuidar de uma nova vida. O vento soprou mais forte, fazendo as flores tremularem sobre a lápide. Antônio observou o nome do filho gravado no mármore, depois olhou para Clara. Há algo mais, não há? Algo que você ainda não me disse? Clara hesitou. Por um momento parecia lutar contra si mesma. Depois respirou fundo. Sim, há algo. Ela se ajoelhou diante da lápide e passou a mão sobre o nome de Miguel, como quem acaricia um rosto invisível. Nos últimos dias antes do acidente, Miguel me falava sobre sonhos estranhos. Dizia que ouvia uma música que nunca compôs, mas que soava familiar. Falava de uma criança, um menino de olhos castanhos, que sorria para ele em lugares diferentes, como se o seguissem. Antônio escutava perplexo. Sonhos? Sim, e depois que Samuel nasceu, esses sonhos passaram a ser meus também. Às vezes, quando ele dorme, murmura frases que Miguel dizia, usa palavras que nunca ouvi de ninguém mais. Ela olhou diretamente para o velho e seus olhos brilharam de um modo inquietante. Às vezes, quando Samuel toca piano, sinto que não é apenas ele, há algo, alguém, tocando junto. O silêncio do cemitério tornou-se quase místico, o som distante de um sino ecoou entre as árvores. Antônio aproximou-se, hesitante. Você está dizendo que ele voltou? Completou ela com voz suave, não com o corpo, mas com a alma. O velho recuou, incrédulo. Clara, isso é impossível. Impossível é o que fazemos com o coração fechado, respondeu ela. Há coisas que a razão não toca, Sr. Valença. Ela tirou um pequeno pingente do bolso, uma corrente de prata com uma nota musical gravada. Miguel me deu isso quando soubemos que eu estava grávida, disse. Se um dia eu não estiver aqui, siga a música, ela saberá o caminho. Colocou o pingente nas mãos do velho. Ontem Samuel encontrou isso embaixo do travesseiro dele. Eu nunca mostrei antes. Antônio sentiu um arrepio percorrer-lhe os dedos. O metal estava morno, como se tivesse vida. Por um instante, o ar ao redor pareceu vibrar e um som leve, quase inaudível, ecoou. Uma melodia, a mesma da partitura inacabada que ele completara na noite anterior. Meu Deus, murmurou Antônio, é a mesma canção. Clara assentou. Porque ele nunca a terminou. Queria que o Senhor fizesse isso. As lágrimas caíram silenciosas. Antônio ajoelhou-se ao lado dela e juntos ficaram em silêncio diante do túmulo. O vento parecia carregar uma presença invisível, serena, amorosa, como se Miguel estivesse ali, observando-os. De repente, Clara levou a mão ao peito, assustada. Perguntou, está sentindo isso? Antônio fechou os olhos. Um calor suave o envolveu, como um abraço. Sim. E então, como um sussurro vindo de muito longe, ouviram uma voz, ou talvez apenas imaginaram. Perdoem-se e deixem-me viver em paz. Clara chorava. Antônio soluçava como uma criança. O tempo pareceu parar. Mais tarde, já em casa, Antônio caminhava pelo corredor da mansão. O som de passos ecoava suave, acompanhado por algo estranho, notas de piano. Parou diante do antigo estúdio de Miguel. A porta estava entreaberta. Empurrou-a devagar. Samuel estava lá. O menino, que deveria estar dormindo, tocava o piano de cauda. As pequenas mãos deslizavam pelas teclas com uma precisão que não parecia humana.
A mesma melodia, a mesma que Miguel compora. Antônio ficou imóvel. Samuel chamou com voz trêmula. O menino parou, olhou para ele e sorriu. Vovô, o papai me ensinou essa música. O velho engasgou. O seu pai? Mas, sim, respondeu o menino, inocente. Ele vem me ver quando durmo. Disse que o senhor não deve chorar mais. Disse que o perdão é o som mais bonito que existe. As lágrimas correram sem controle. Antônio se aproximou, ajoelhando-se ao lado do piano. Samuel, você sabe quem eu sou? Claro, sorriu o menino. O homem que o papai esperou perdoar. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Ficou sentado na poltrona, olhando o fogo da lareira dançar como se tivesse vida própria. O relógio marcava 3 da manhã, a mesma hora em que Miguel morrera 9 anos antes. De repente, o vento soprou, abrindo a janela. Uma folha de partitura voou do piano até os pés dele. Pegou-a e no topo estava escrito, em caligrafia de Miguel: quando o perdão tocar, a música será completa. Ele olhou para cima, os olhos marejados. Filho, eu entendo agora, sussurrou. A música era o teu modo de voltar para nós. E pela primeira vez em anos, sorriu com serenidade. No dia seguinte, Antônio voltou à escola de Samuel. Levou consigo o novo piano que encomendara, branco, reluzente. As crianças o receberam com aplausos, encantadas. Clara observava de longe, emocionada. Antônio se ajoelhou diante do menino. Este piano é teu, Samuel, mas quero que prometa uma coisa. O que, vovô? Que cada nota que tocar seja por amor, não por tristeza. O garoto assentiu, sorrindo. Eu prometo. E começou a tocar. Uma melodia suave, pura, luminosa, uma mistura das composições de Miguel com algo novo, cheio de esperança. Clara chorava em silêncio. O velho fechou os olhos e deixou-se levar pela música. A luz da manhã entrava pela janela e parecia abraçá-los. Naquele instante, tudo se uniu, o passado, o presente e o que ainda viria. Mas enquanto a música enchia o ar, uma figura observava à distância, um homem de terno escuro, de rosto severo, parado ao lado de um carro preto. Nos olhos dele, um brilho frio. Ele tirou do bolso um telefone e fez uma ligação. Senhor, o velho encontrou o menino, disse. Uma voz respondeu do outro lado. Então é hora de acabar o que começou. O homem fechou o telefone e desapareceu entre as sombras. Naquela noite, Clara sentiu algo estranho. Samuel dormia tranquilo, mas o ar parecia pesado. Uma sensação antiga, o mesmo pressentimento da noite do acidente. Olhou pela janela. Lá fora, um carro preto estava estacionado, com os faróis apagados. O medo tomou conta dela. Pegou o menino nos braços e sussurrou: não desta vez, não outra vez. Do outro lado da cidade, Antônio, deitado, abriu os olhos de repente, o coração acelerado. Não sabia por quê, mas sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer. A chuva voltou a cair pesada sobre Lisboa, lavando as ruas como se o céu tentasse apagar pecados antigos. O vento soprava forte, fazendo as janelas da mansão Valência tremerem. No quarto, Antônio acordou de repente. O coração batia acelerado e um suor frio escorria pela testa. Ele não sabia por quê, mas sentia. Algo estava errado. Levantou-se, vestindo o casaco às pressas. No silêncio, apenas o som do relógio marcava o tempo. Cada segundo um aviso, cada tique um grito distante. Pegou o telefone e tentou ligar para Clara. Nenhuma resposta. Chamou novamente. Nada. O instinto falou mais alto. Pegou as chaves do carro e saiu, sem pensar. Por favor, Miguel, murmurou, protege-os. No outro lado da cidade, o pequeno apartamento em Alfama estava mergulhado em escuridão. Clara, sentada ao lado da cama de Samuel, observava o menino dormir. A luz fraca do abajur iluminava apenas o rosto sereno do garoto e o reflexo suave do crucifixo na parede. Mas havia algo estranho. Um som, um leve estalo vindo da rua. Levantou-se devagar, o coração acelerando.
abriu uma fresta na cortina. Um carro preto estava parado em frente ao prédio, o motor desligado, mas as luzes piscando, ritmadas como uma respiração. O medo tomou conta dela. Era o mesmo tipo de carro que vira na noite do acidente. O telefone fixo tocou de repente. Clara deu um salto, atendeu com as mãos trêmulas. Alô? Um silêncio do outro lado. Depois, uma voz masculina, rouca, metálica. Você devia ter ficado calada, Clara. Quem é você? Perguntou, tentando soar firme. Aquela noite não acabou. A ligação caiu. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Correu até o quarto, pegou Samuel nos braços. Acorda, amor, precisamos sair, sussurrou, tentando não chorar. Mamãe, o que foi? Shh, só confia em mim. Enrolou o menino num cobertor e desceu as escadas, o som dos passos ecoando pelos corredores antigos. Do lado de fora, o vento cortava o rosto como lâminas. O carro preto continuava ali. Clara correu, mas antes que alcançasse a esquina, os faróis acenderam. O carro avançou lentamente, como um predador. Clara apertou Samuel contra o peito e correu em direção à rua principal. A chuva caía com fúria, os trovões cortavam o céu. De repente, o carro acelerou. Um grito, pneus derrapando, o som de metal contra a pedra. Clara caiu no chão, protegendo o filho com o corpo. O carro parou a poucos metros. A porta se abriu. Um homem alto, de terno escuro, desceu, o rosto parcialmente coberto por um capuz. Eu avisei, disse ele, caminhando devagar. O velho não devia ter reaberto o passado. Clara tentou levantar-se, mas escorregou na água. Por favor, ele é só uma criança. O homem puxou algo do bolso, um revólver. Todos têm de pagar pelo que fizeram. Samuel chorava. Mamãe! Corre! Gritou ela, empurrando-o para trás de um carro estacionado. O disparo ecoou. O som atravessou a noite, reverberando entre os prédios. Os vidros das janelas vibraram, mas o tiro não atingiu ninguém. O homem cambaleou, confuso. A arma emperrara. Um segundo disparo falhou novamente. Foi então que o vento mudou. Um sopro forte percorreu a rua. As luzes dos postes começaram a piscar. O ar ficou pesado, quase elétrico. O homem olhou ao redor, inquieto. Quem está aí? E então ouviu-se música. Fraca, distante, mas inconfundível. Piano. Uma melodia suave, triste e bela, a mesma que Miguel compora. O som parecia vir de todos os lados, misturado ao ruído da chuva. O homem deu um passo atrás, apavorado. Isso é impossível! Clara, ainda caída, levantou o rosto e sussurrou. Miguel. Do outro lado da cidade, Antônio dirigia em alta velocidade, os faróis do carro refletindo no asfalto molhado. De repente, o rádio do veículo ligou sozinho. Nenhum canal, apenas o som de piano. A mesma música. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Filho, é você? Murmurou. O velocímetro marcava 120 km/h e ele não via mais nada além da chuva e da luz branca dos faróis. Mas o som o guiava, como se o piano indicasse o caminho. Em Alfama, o homem do capuz tentou correr, mas algo o impedia. O vento parecia empurrá-lo de volta. As notas do piano tornavam-se mais fortes, mais intensas, até que ele gritou, tapando os ouvidos. A arma caiu no chão. Clara abraçou Samuel, tremendo. De repente, um clarão iluminou a rua e Antônio apareceu, correndo sob a chuva, os olhos cheios de desespero. Clara, Samuel! O homem do capuz virou-se, puxou novamente a arma. Antônio gritou, não! Um disparo, um estrondo. O tempo pareceu parar. Mas quando Clara abriu os olhos, viu o impossível. A bala pairava no ar, imóvel, a poucos centímetros do peito de Antônio. Uma luz azulada envolvia tudo, e atrás dele, uma figura translúcida, Miguel. O corpo feito de luz, o olhar sereno, triste e amoroso. Ele estendeu a mão, tocou a bala, e ela se desfez em pó. Clara soluçou. Miguel! Shh! Disse ele, sorrindo. Está tudo bem agora. Samuel olhava encantado. Papai, eu sempre estive com você, meu filho. O homem do capuz caiu de joelhos, o rosto tomado pelo pavor.
As luzes piscavam e o som do piano se transformou num coro suave de vozes distantes. Eu não sabia, murmurou ele. Miguel apenas olhou para ele, em silêncio, e nesse olhar havia mais julgamento do que 1000 palavras. O homem chorou, largou a arma e correu, desaparecendo entre as vielas. A luz começou a se dissipar. Miguel olhou para Antônio. Pai, você finalmente me ouviu. Filho, perdoa-me. Já está perdoado, sorriu. Mas há algo que precisa fazer. Viva por mim, ame por mim, ensine-o. Olhou para Samuel, a tocar com o coração, não com o peso da dor. As lágrimas se misturavam à chuva. Miguel, não vá, suplicou Clara. Eu nunca vou embora, respondeu ele. Cada vez que uma nota tocar, eu estarei lá. E então a luz se desfez no ar, dissolvendo-se em pequenas faíscas douradas. O silêncio caiu, cortado apenas pela chuva suave. Antônio abraçou Clara e Samuel. Ficaram ali por longos minutos, até que o som da sirene se aproximou. Os vizinhos, assustados, chamaram a polícia, mas nada mais importava. Naquele instante, o passado finalmente encontrara paz. Horas depois, já amanhecendo, Antônio caminhava pelo terraço da mansão. O sol nascia lento, dourando o horizonte. Samuel corria pelo jardim, o riso puro enchendo o ar. Clara, ao lado, preparava café, com um olhar de tranquilidade que anos não sentia. O velho presidente observava tudo com um sorriso discreto. O vento leve balançava as folhas, e por um segundo ele ouviu novamente um acorde distante vindo de algum lugar. O piano, a mesma melodia. Fechou os olhos, deixando o som preencher o peito. Obrigado, filho, murmurou. Agora entendo. A música era o perdão, e o perdão é a vida que continua. Mas em algum canto escuro da cidade, o homem do capuz andava apressado, o rosto pálido. Entrou num carro e ligou o rádio para abafar os pensamentos, mas o som que saiu dos alto-falantes fez seu sangue gelar. Piano, a mesma música. Olhou pelo retrovisor e por um instante jurou ver Miguel sentado no banco de trás, sorrindo. O carro derrapou, um clarão, e o som cessou. Em Alfama, enquanto o sol inundava as ruas antigas, Samuel sentou-se ao piano e começou a tocar. Clara e Antônio ouviram em silêncio. A música era diferente, nem triste, nem alegre. Era completa. E quando a última nota soou, um raio de luz atravessou a janela e pousou sobre as teclas, como um beijo invisível. A noite dos ecos terminara, mas a melodia, aquela melodia eterna, continuaria a viver em cada coração que acreditasse que o amor é mais forte que a morte. O amanhecer trouxe um silêncio diferente. Não o silêncio pesado da dor, mas aquele que antecede a paz, o respiro depois do furacão. Lisboa acordava úmida, lavada pela chuva da noite anterior. O sol nascia tímido entre as nuvens e os telhados ainda brilhavam com gotas presas às telhas. No pequeno jardim da mansão Valença, Samuel corria descalço sobre a grama molhada, o riso leve cortando o ar. Clara o observava da varanda, com uma xícara de chá nas mãos, enquanto Antônio, sentado em uma cadeira de vime, parecia finalmente em paz. O velho presidente, outrora rígido e temido, agora sorria como um homem comum. "Está tudo diferente, não é?" perguntou Clara, olhando o horizonte. Antônio assentiu. "Sim", respondeu ele, a voz baixa. "Depois daquela noite, o mundo parece outro." "Não é o mundo que muda, somos nós", disse ela, com um leve sorriso. "Quando o medo se vai, começamos a enxergar." O velho olhou para o céu, inspirando fundo. "Miguel sempre tentou me mostrar isso, mas eu estava surdo." Clara pousou a mão sobre a dele. "Agora ele te ouve, Antônio. A música nunca morre." Na sala principal, o novo piano branco reluzia sob a luz do sol. Samuel sentou-se diante dele e começou a tocar. As notas soavam diferentes, mais calmas, mais maduras, como se uma alma antiga falasse através de dedos infantis. Antônio fechou os olhos e por um instante sentiu-se novamente jovem, no velho conservatório onde Miguel aprendera as primeiras melodias.
Mas agora, o som não trazia culpa, trazia a redenção. Cada nota parecia dizer: "Tudo está bem". Mais tarde, Clara preparava o almoço. Samuel ajudava, rindo, tentando equilibrar as colheres como se fossem baquetas. Antônio observava os dois e uma ternura profunda o invadia. Era a primeira vez em muitos anos que ele sentia algo simples e verdadeiro: pertencimento. "Clara", começou ele, hesitante, "há algo que eu gostaria de fazer." "O que é?" "Quero criar um instituto em nome de Miguel." Ela parou, surpresa. "Um instituto?" "Sim, um lugar para crianças como Samuel, que amam música, mas não têm recursos. Quero que possam aprender, sonhar e tocar." Clara o olhou com emoção. "Isso é lindo, Antônio." "Não é caridade", corrigiu ele. "É o único jeito de devolver ao mundo o que meu orgulho tirou." Nas semanas seguintes, os jornais começaram a noticiar: Fundação Miguel Valença abre as portas para jovens músicos de toda Lisboa. As fotos mostravam Antônio sorrindo ao lado de Clara e Samuel. Mas o que as câmeras não captavam era o que realmente acontecia dentro daquelas paredes: o renascimento de uma família improvável, unida por amor, música e perdão. Samuel se tornara o símbolo da nova geração, o pequeno prodígio que tocava com o coração. As pessoas choravam ao ouvi-lo. Alguns diziam que, ao final de cada concerto, podiam sentir uma presença invisível entre as notas, uma espécie de eco suave, como se outro piano tocasse junto. Numa noite tranquila, após uma apresentação emocionante, Antônio e Clara ficaram sozinhos na sala vazia do instituto. As cadeiras ainda estavam desarrumadas e o perfume das flores trazidas pelos alunos pairava no ar. "Ele estava aqui, não estava?" perguntou Clara. Antônio sorriu, sem responder. Mas ambos sabiam. O vento moveu levemente as cortinas e o som distante de um acorde ecoou, mesmo que ninguém estivesse tocando. Clara encostou a cabeça no ombro dele. "Às vezes penso que a morte é apenas uma mudança de sala." "Sim", murmurou o velho. "E alguns de nós têm a sorte de escutar o que vem do outro lado." Certa madrugada, Antônio acordou com o som do piano. Desceu as escadas achando que era Samuel, mas quando chegou à sala, o menino dormia no sofá. O piano, porém, tocava sozinho. A mesma melodia, suave, lenta, como um sussurro. Antônio sentou-se na poltrona, em silêncio. Não havia medo, apenas serenidade. A luz da lua entrava pela janela e iluminava o instrumento. No reflexo da superfície branca, por um segundo, ele viu Miguel, jovem, sorrindo, sereno, o filho que o perdoara. "Obrigado, meu menino", sussurrou. "Eu cumpri minha parte. Agora toca o resto por mim." O som cessou e o silêncio voltou, mas dentro dele a música continuava. Meses se passaram, o instituto cresceu, atraindo músicos de toda parte. Clara coordenava as aulas, Samuel, agora com 9 anos, já compunha suas próprias peças. E Antônio, embora mais fraco fisicamente, parecia espiritualmente desperto, mais vivo do que nunca. Um dia, sentado na varanda, ele escreveu uma carta para o neto. As mãos trêmulas, mas firmes. "Samuel, a vida é como o piano que você toca. Às vezes as teclas brancas brilham, às vezes as pretas dominam, mas ambas fazem parte da música. Quando eu me for, lembre-se, o que define um homem não é o que ele possui, mas o que ele ama. E eu te amo, meu menino, com tudo o que ainda sou." Dobrou a carta e colocou-a dentro da caixa do piano, entre as partituras de Miguel. No entardecer daquele mesmo dia, o velho caminhou até o jardim, observando o céu tingir-se de laranja e ouro. As árvores balançavam suavemente e o som distante de Samuel tocando enchia o ar. Fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. "A música continua", murmurou. Um vento leve passou, carregando consigo o perfume das rosas, e por um instante ele sentiu uma mão tocar seu ombro, quente, firme, familiar. Virou-se, mas não havia ninguém, só a sensação e uma paz profunda. Na manhã seguinte, Clara encontrou Antônio sentado na cadeira da varanda, o rosto sereno, os olhos fechados. Sobre o colo, o rosário de Miguel. Ele parecia dormir. Samuel correu até ele. "Vovô?" Clara ajoelhou-se, as lágrimas caindo. Mas o rosto do velho sorria, um sorriso tranquilo, quase juvenil. No fundo da alma, ela sabia,
ele não partira, apenas atravessara para outra sala. O funeral foi simples, discreto, nenhuma pompa, nenhum discurso, apenas música. Os alunos tocaram juntos a melodia que Miguel compôs e Antônio completaram. E quando a última nota soou, o vento levantou as folhas do chão e as fez dançar, como se o próprio céu aplaudisse. Clara olhou para Samuel e sussurrou: "Ele está ouvindo." O menino sorriu, os olhos brilhando. "Eu sei, mamãe, ele toca comigo." Meses depois, o instituto passou a chamar-se Fundação Miguel e Antônio Valença Música que Perdoa. Na entrada, uma placa de bronze dizia: "A música é o eco do amor que não morre." E todas as vezes que alguém tocava o piano branco, as notas pareciam vibrar com algo mais, um calor invisível, uma presença serena, uma paz que só o perdão é capaz de criar. O ciclo estava completo, a tempestade terminara, mas a melodia continuava. Passaram-se anos. Lisboa mudara, mas o velho casarão Valença permanecia o mesmo, agora transformado em sede da Fundação Música que Perdoa. As paredes guardavam histórias, risos, lágrimas e, sobretudo, sons. Sons que jamais se calaram. Sons que vinham de um piano branco no salão principal. Samuel tinha agora 22 anos. Alto, magro, de olhos castanhos intensos, o mesmo olhar de Miguel, o mesmo brilho calmo de Antônio. Tocava como quem conversa com o invisível. Cada nota parecia ter alma, como se o passado e o presente se encontrassem entre suas mãos. Naquela noite, o salão estava lotado. Era o concerto de aniversário da fundação. No palco, um enorme retrato em preto e branco de Antônio e Miguel sorrindo lado a lado. Clara, agora com cabelos grisalhos e um sorriso sereno, ocupava a primeira fila. Aos lados, crianças e jovens músicos, muitos deles órfãos, filhos da música e da bondade que aquele lugar abrigava. Samuel entrou no palco sob aplausos, cumprimentou o público com um leve aceno e sentou-se ao piano. Por um momento, o silêncio reinou. Apenas o som distante do vento do Tejo. Ele fechou os olhos, inspirou fundo e começou a tocar. A primeira nota soou pura, cristalina, como o primeiro raio de sol depois da chuva. A melodia, uma fusão entre a antiga composição de Miguel e as harmonias que Antônio acrescentara, agora ganhava nova vida. Era chamada de Canção do Perdão. Mas Samuel havia acrescentado algo próprio, uma parte final inédita, uma ascensão lenta que fazia o coração do ouvinte querer chorar e sorrir ao mesmo tempo. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Não era apenas música, era herança, sangue, alma. E no rosto do filho, ela viu os dois homens que amara, o pai e o avô, reunidos numa mesma existência. Enquanto tocava, Samuel sentiu algo. Uma leve corrente de ar, uma presença conhecida. Abriu os olhos por um instante e viu. No fundo do salão, entre as sombras, duas figuras, Miguel e Antônio. Um ao lado do outro, serenos, orgulhosos. O jovem sorriu sem interromper o toque, e a música, por um instante, pareceu ganhar outra dimensão, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvi-la. Quando a última nota ecoou, o público ficou em silêncio. Ninguém se atreveu a aplaudir imediatamente. Alguns choravam, outros simplesmente fechavam os olhos, como se ainda escutassem o som que continuava a vibrar dentro do peito. Então Samuel se levantou, olhou para o retrato dos dois homens atrás de si e disse, com voz firme e emocionada: "Esta música não é minha, é deles, de todos que aprenderam que o perdão é a melodia mais difícil, mas também a mais bela de tocar." O público levantou-se, aplaudindo de pé. Clara chorava, o coração transbordando. Naquele instante, ela soube, a missão estava cumprida. Mais tarde, já sozinho no salão vazio, Samuel voltou ao piano. A luz da lua entrava pelas janelas altas, banhando as teclas de prata. Ele acariciou o instrumento, como quem agradece. "Pai, vovô, espero ter honrado vocês", murmurou. Um som leve respondeu, uma única nota, tocada sozinha. Samuel sorriu, sem surpresa. Eu sabia que estavam aqui. Fechou os olhos e tocou outra melodia, suave, quase um sussurro. Era nova, uma composição própria, chamou-a de Depois da Vida.
As notas flutuavam no ar, leves como o vento que movia as cortinas. E enquanto tocava, sentiu as mãos aquecidas, não pelas luzes, mas por algo invisível, um toque, uma bênção. Dias depois, Samuel viajou para Roma, convidado para se apresentar na Basílica de São Pedro. A fundação recebeu reconhecimento internacional e o jovem prodígio português se tornava símbolo de uma nova era na música clássica. Durante a entrevista coletiva, um jornalista perguntou: Samuel, o que o inspira? Ele sorriu. O silêncio, respondeu, é nele que a música verdadeira nasce. E também o amor. O amor? Sim, o amor que perdoa. No Vaticano, diante de milhares de pessoas, Samuel tocou a Canção do Perdão. Quando terminou, o Papa se levantou e o abraçou. A música que você toca não vem apenas dos dedos, meu filho, vem de um coração que aprendeu a sofrer e a perdoar. Samuel apenas sorriu, humilde. Sabia que a glória não era dele, era do legado que carregava. Enquanto isso, em Lisboa, Clara assistia à transmissão pela televisão. As lágrimas deslizavam silenciosas. Na parede, o retrato de Antônio parecia mais vivo do que nunca. Ela tocou a moldura e murmurou: ele conseguiu, nosso menino conseguiu. Um vento suave atravessou a sala, balançando as cortinas. E, por um segundo, ela ouviu, fraco, distante, um piano, duas vozes em harmonia. Meses depois, Samuel retornou à fundação. As crianças o esperavam com flores e desenhos. Uma delas perguntou: Senhor Samuel, por que a gente chora quando ouve sua música? Ele se abaixou, sorrindo. Porque a música faz lembrar do que é eterno, e o que é eterno sempre dói um pouquinho. A menina pensou e perguntou de novo: O senhor vai embora um dia? Ele riu, acariciando-lhe o cabelo. Todos vamos, meu anjo, mas a música fica. Naquela noite, Samuel sentou-se ao piano branco pela última vez antes de uma longa turnê. Acendeu uma vela e colocou-a sobre o instrumento. Fechou os olhos. O silêncio era profundo. Depois, começou a tocar devagar, notas simples, honestas, uma despedida. E quando a última nota ecoou, olhou para cima. Duas luzes brancas cruzaram o teto, fundindo-se numa só. E, no reflexo do piano, ele viu Antônio e Miguel, sorrindo, lado a lado, antes de desaparecerem na luz. Samuel baixou a cabeça, chorando, não de dor, mas de gratidão, e sussurrou: Agora entendo. O perdão não termina com a morte, ele apenas muda de tom. Nos anos seguintes, a música de Samuel ecoou pelo mundo. Mas ele nunca deixou Lisboa, nem o pequeno piano branco. Lá, ensinava crianças a tocar com o coração, assim como seu pai e seu avô ensinaram a ele. E todas as vezes que uma criança errava uma nota e recomeçava com esperança, ele sorria, porque sabia, é assim que o perdão soa, como uma nota repetida até se tornar perfeita. O legado estava completo e a melodia eterna. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento. O menino prodígio tornara-se um homem sereno, de cabelos grisalhos e olhar tranquilo. Samuel Valença, o nome agora conhecido nos teatros do mundo inteiro, vivia o ocaso de uma vida longa e plena. Mas, apesar da fama e dos aplausos, o que mais o comovia ainda era o som das teclas do piano branco da velha fundação. O mesmo piano onde tudo começara. Era fim de tarde. O sol se punha sobre Lisboa, tingindo o Tejo com reflexos de ouro e cobre. A fundação, Música que Perdoa, estava silenciosa. As salas vazias, o eco distante de vozes infantis e o cheiro familiar de madeira antiga e partituras envelhecidas. Samuel entrou devagar no salão principal. Caminhava com passos lentos, apoiando-se em uma bengala de madeira, a mesma que fora de Antônio. Parou diante do piano. Passou a mão sobre a tampa lisa, como quem cumprimenta um velho amigo. Na parede ainda pendiam os retratos de Miguel e Antônio, o pai e o avô, sorrindo, dois fantasmas luminosos que nunca o abandonaram. Samuel sorriu de volta. Vocês ainda estão aqui, não estão? Murmurou. O vento soprou suavemente pelas janelas, movendo as cortinas brancas. O velho músico interpretou aquilo como resposta. Sentou-se diante do piano, respirou fundo e fechou os olhos.
A primeira nota soou suave, frágil, mas pura. Depois outra e outra. Os dedos trêmulos ainda sabiam o mesmo caminho que Miguel um dia abrira, que Antônio completara e que ele, Samuel, agora encerrava. Era uma melodia nova, chamada A Última Canção. Não estava escrita em papel, vivia apenas dentro dele. Era feita de memórias, de amor, de tudo o que o tempo não conseguiu apagar. Enquanto tocava, imagens vinham à mente. Clara sorrindo no jardim, as mãos de Antônio sobre as dele quando era menino, o rosto de Miguel aparecendo em sonhos, a chuva daquela noite distante, o perdão, o recomeço. Cada acorde era uma lembrança, uma oração. O som preenchia o salão, subia pelas paredes, atravessava o teto e parecia dissolver-se no céu. De repente, Samuel parou. Ficou imóvel, as mãos suspensas sobre as teclas. Sentiu algo, uma presença. Abriu os olhos. Lá estavam eles, Miguel e Antônio, lado a lado, mais jovens, radiantes, envoltos por uma luz dourada. Atrás deles, Clara, bela, serena, com o mesmo olhar terno de sempre. Samuel sorriu, emocionado. Demoraram. Antônio aproximou-se, estendendo a mão. Nunca estivemos longe, meu filho. Miguel completou. Só esperávamos você tocar a última nota. O velho riu, com lágrimas nos olhos. Então ouçam comigo, disse, porque esta é a nossa música. Colocou as mãos sobre o piano novamente. As notas fluíram, lentas, doces, como se viessem de outro mundo. E à medida que tocava, a luz ao redor dele crescia. O corpo enfraquecido parecia dissolver-se, tornando-se parte da melodia. O som enchia tudo, o ar, o chão, as paredes, o tempo. E então, a última nota soou, longa, infinita. Samuel sorriu, os olhos marejados. A cabeça tombou suavemente sobre o piano, mas o sorriso permaneceu. Na manhã seguinte, os alunos da fundação encontraram-no assim, em paz, cercado por uma luz suave que entrava pela janela. No piano, ainda vibrava o eco da última nota. E sobre a tampa, um pequeno bilhete escrito à mão. Quando não houver mais som, deixem o silêncio cantar, porque é nele que mora o perdão. Assinado, Samuel Valença. O funeral foi simples, íntimo, como ele queria. As crianças tocaram a canção do perdão mais uma vez. E quando a última nota soou, um raio de sol atravessou as nuvens e pousou sobre o caixão. O mesmo raio que iluminara o piano branco anos antes. Clara já não estava mais viva, mas muitos juraram ver sua sombra entre as árvores, sorrindo. E naquele instante, Lisboa inteira pareceu escutar uma música que não vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Meses depois, os professores da fundação abriram o piano branco para restaurá-lo. Dentro dele, encontraram algo escondido sobre as cordas, uma pequena caixa de madeira. Dentro da caixa, 3 objetos. Um pingente com uma nota musical, o de Miguel, um rosário antigo, o de Antônio, e uma carta dobrada com o nome Clara na capa. Abriram-a com cuidado. A letra trêmula, mas firme. A música nunca termina. Ela apenas muda de mãos. Hoje é de vocês. Ensinem o mundo a perdoar. Com amor, Samuel. Anos depois, a fundação transformou-se em um dos maiores centros musicais da Europa. No salão principal, o piano branco continua lá. Ninguém sabe explicar, mas toda vez que um aluno toca, as luzes da sala parecem brilhar um pouco mais. E às vezes, durante o pôr do sol, pode-se ouvir, bem de longe, 3 vozes misturadas ao som das teclas. Miguel, Antônio, Samuel. Pai, filho e neto, unidos para sempre pela música, pela fé, pelo perdão. A câmera se afasta lentamente, mostrando o salão banhado pela luz dourada da tarde. As crianças tocam rindo enquanto o vento balança as cortinas. Lá fora, o Tejo brilha como um espelho de fogo. E uma última frase surge, escrita em letras simples. A música é o som da alma que aprendeu a amar. Fade out, silêncio. E depois do silêncio, uma última nota, suave, eterna.